Oração é ouvir a necessidade de Deus. É interessante. Não é minha necessidade, a prioridade. Oração é ouvir a vontade de Deus. Que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa é a nossa oração. E, e quando nós oramos assim, nós estamos caminhando junto com Deus. Não estamos caminhando. Deus é nosso ajudador. Nós estamos caminhando junto. E o que nós estamos pedindo é a vontade de Deus. O que nós queremos andar com Ele, não Ele conosco. Muitas vezes nós pensamos que Deus venha andar comigo. Não, nós que temos que seguir a Ele. Então, essa é a nossa oração. E essa oração certamente é feita. Deus nos atende. Amém. Não tem como Ele não atender, porque é sua vontade, e não é nossa. Então, para nós, essa afirmação pode ser talvez até usada. Sabemos que Ele ouve nossa ação e também sabemos que Ele nos dará o que pedimos. Temos certeza disso. Como Ele temos certeza disso? Que Ele nos dará o que pedimos? Não tem dúvida, porque é a vontade dele. Então, talvez isso muda nosso enfoque. É, em vez de nós pedirmos para Deus, é Ele que nos pede. Ele quer mostrar a sua vontade. Ele quer que nós andemos com Ele. Bom, é isso. Talvez eu. Sabe que eu gosto de pensar no Sermão do Monte, né? Porque quando Jesus fala de espiritualidade, tem as três dimensões da espiritualidade ali, né? Você tem oração, esmola e jejum. Jejum é espiritualidade que tem a ver com você mesmo. Controle próprio, domínio. Oferta tem a ver com o próximo. E a oração é a espiritualidade nossa com Deus. E lá Jesus fala assim, ó, entra no secreto. E o teu pai que vê em secreto. Porque oração é mais algo que Deus vê do que ouve. Porque Deus já sabe o que a gente precisa, o que a gente vai pedir. Oração, quando você entra no quarto e se ajoelha, Deus vê não o que você está pedindo necessariamente, vê um coração dobrado, vê alguém que busca intimidade, que confia em Deus, que entrega tudo nas mãos dele, que quer ouvir dele o melhor caminho. Então, mais do que uma lista de pedido, eu acho muito interessante Mateus registrar assim, não é o teu pai que ouve, não é o teu pai que vê, porque tem a ver com isso. Deus está vendo a intimidade. Deus está vendo o desejo de busca de intimidade, de caminhar nos caminhos do Senhor. Então, para mim, oração tem muito mais a ver com isso. Mas é uma coisa, assim, acho muito rico que nós vamos meditar daqui para frente. Porque na rotina do dia a dia, é tão fácil a oração virar protocolar. E aí perdeu a intimidade, perdeu essa relação de Deus vendo essa intimidade. É protocolar, eu estou rezando pelo almoço, pela janta, pelo dia.
Então, acho que vai ser muito válido a gente aprender mais sobre oração. O David falou com propriedade. Eu tive uma experiência, assim que eu me converti, em 1927, eu ia para a igreja e via os irmãos orando lá, e eu queria orar daquele jeito. Eu lá numa fazenda, lá em Mato Grosso do Sul, e eu ia para o meio do mato e ficava tentando fazer essa oração. Um dia Deus falou comigo, pode parar, isso não é você, eu quero falar com você. Isso foi tão importante para mim, eu entendi. E oração é falar com Deus. Abrir meu coração, o David falou muito legal, que esse negócio de ver o coração, Deus vê. E a experiência que eu tive foi de uma acusação, que eu estava muito debaixo de acusação, porque eu tive problema com droga, aquela coiseira toda, né? E Deus me mostrou assim, se o meu pai da terra, o Raul, visse o meu coração e a vontade que eu tinha de acertar em nós, as burradas que eu fazia, se ele me perdoaria. Eu falei que sim. Aí ele falou assim, então, pois eu vejo seu coração, eu vejo aquilo que você quer fazer e não aquilo que você está fazendo, e eu te perdoo e te aceito. Aquilo foi libertador para mim, sabe? E desde lá que eu não consigo fazer discurso para Deus. Às vezes a gente entra nessa, né? Fazer discurso para Deus. Mas Deus quer, a gente falou muito certo. Deus quer relacionamento, porque Deus vê. Não adianta chegar diante de Deus com um discurso pronto e falar, Senhor, Todo-Poderoso, não sei o quê, e meu coração está longe dele. Fazer entonação de voz. É, eu tenho dificuldade de orar em público, sabe? Porque às vezes a gente representa, né? Representa uma cara que a gente não é. Mas na intimidade, no quarto, igual o David falou, dobrado no joelho diante de Deus, não tem como a gente disfarçar, se chegar diante de Deus com hipocrisia, tentando ser o cara que a gente não é. Porque Deus vê o coração, Deus vê a pessoa, se ele está dobrado mesmo, se ele não está dobrado, se ele está só de joelho, só de. Isso é muito importante. Essa intimidade e esse relacionamento com Deus sincero, coração puro. Pecou, errou, chega diante de Deus e rasga o coração. Fez a vontade de Deus, glorifica a Deus, porque nós não fazemos nada por nós mesmos, só por Ele, por causa da graça e da misericórdia dele. Então é isso aí. Valeu, gostei. É engraçado como a realidade das minhas orações, muitas vezes, ela cai nessa linha, né, que o David falou aí, da lista de supermercado. Ele não falou supermercado, né, mas da lista de pedidos. E os discípulos mesmos sabiam que essa lista de pedidos não era oração, e ele, né, no mesmo texto aí, eles pediram para o Senhor, ensina-nos a orar. E encontramos também, né, eu me lembro desse trecho de que nós não sabemos orar como convém. Nós não sabemos orar, né? Jesus mesmo disse que as nossas orações elas estão em torno da nossa própria vontade, do nosso próprio umbigo, né? Para nós mesmos. E isso tudo, né, traz aí um desafio para mim no dia a dia, né? Eu vou estar sempre tendendo a pedir algo para mim ou para o meu contexto. Mas quando a gente olha lá para Cristo, né, as orações que ele fez, é bem nisso, né, essa intimidade, ou esse canal aberto, esse livre acesso para conhecer mais ao Senhor, né? Ouvir a Ele, né? As orações que Jesus fazia, às vezes eu vejo que está refletida naquilo que ele dizia, né? Ele dizia assim: Olha, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. O que eu falo é o que o meu Pai diz para eu falar. O que eu faço é o que o meu Pai diz para eu fazer. Então, além
dessa questão, né, de conhecer o Senhor com liberdade, a vontade dele, né? E a que é buscada na oração, nessa intimidade, conhecer a Ele e reconhecer, né, que precisamos fazer a vontade dele, né? O doxa dele não é a nossa opinião, é qual é a opinião dele. E eu vejo isso, né? Intimidade, conhecer, mas para fazer a vontade dele. Sabendo, né, também, para eliminar a lista, né, que ele é o provedor, ele sabe das nossas necessidades, ele mesmo diz, né, que vai suprir todas as nossas necessidades. Ele mesmo diz que, né, ele cuidaria de nós. E eu até vejo assim, quando eu oro, né, pedindo alguma coisa, sobrepondo, né, isso que ele disse já, que ele cuidaria de nós, é como se eu não estivesse, é uma oração sem fé, né? Como se eu não estivesse crendo que ele disse isso, né? E, enfim, é intercessão, né? Acho que é o objetivo maior aí, conhecer e interceder e fazer a sua vontade. Vou ter que sair. Próximo. Eu vou ter que sair, mas eu acho que é uma coisa que estamos mal acostumados. É falar. Às vezes é melhor ficar em silêncio do que falar. Porque quando você faz silêncio, você começa a ouvir. Se nós fizermos 15 minutos de oração, parece que a gente tem que falar 15 minutos. Talvez não fale nenhum minuto. Se você não tem o que falar, é melhor não falar. Ô, Robert, eu não sei de quem eu ouvi, é o Dallas Willard, alguém, que se você não orou alguma vez na vida, até chegar o momento que você já não tem mais o que falar, Sim, talvez você nunca orou de verdade. isso é verdade. Isso é uma vez, eu vou falar, uma vez eu tive essa experiência. Me mandaram que eu fiz isso na BU, dias a sós com Deus. Você saía com 9 horas da manhã com o lanche e só voltava 4 horas da tarde para orar tempo, orar a Deus. Eu tinha 20 anos. Eu peguei o lanche, minha Bíblia, comecei a orar. A minha oração no máximo durava 15 minutos. Não tinha o que mais orar. Quando parei de. Quando no fim eu não tinha o que orar. Imagina orar, falar 4 horas, 5 horas, você não consegue. É verdade. Você ora 15 minutos, aí a minha oração passa a ser sem sentido. Mas nesse momento comecei a ouvir a Deus. Primeira vez que eu comecei a ouvir. E o meu mundo mudou. O meu mundo mudou. Quando saí do monte, o meu mundo mudou. Toda a minha vida passou a ter outro sentido. Porque parei de falar. Não tinha o que falar. E tinha só comunhão. É, Amém. Eu eu fico tinha. imaginando assim. Tem um Pode ponto falar. importante que é só para a gente. É cada vez mais difícil isso, porque a gente é cada vez mais ansioso. Uhum. Vai Amém. lá, Daniel. É, E nós temos tão ansioso que nós não queremos ficar em silêncio.
se ficamos 5 minutos na reunião de oração sem ninguém orar, a gente fica tão aflito. Puxa, eu tenho que orar, tenho que falar. Alguém faz favor, alguém ora, alguém fala alguma coisa. Mas para quê? Só para preencher o tempo? Uhum. Legal. Adenil, fala aí. Ah, Uhum. é, é uma das coisas mesmo que eu tinha, era muita dificuldade, né? Muita dificuldade nas minhas orações, não sabia o que pedir, nem o que falar. Mas eu creio que, em primeiro, nós devemos fazer o que... Eu fui aprendendo que primeiro eu precisaria fazer meus pedidos com sabedoria. Porque quando nós pedimos de acordo com a vontade de Deus, eu tinha certeza de que Ele ouviria e atenderia meus pedidos. E eu vi que, passado tempos, eu fui aprendendo que o propósito da oração não é pressionar Deus, né? Ou fazer o que queremos, mas eu entendo que é submeter nós ao seu desejo, porque Ele sabe, né, o que é melhor para nós. Então, como, né, eu poderia saber qual era a vontade de Deus? E eu fui lendo, eu fui aprendendo, e no livro de Tiago nos ensina, né, que do capítulo 1, do versículo 5, que diz: mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele dará. Por quê? Porque é generoso e dá com bondade a todos. E eu fui entendendo, irmão, que quanto mais eu me dedicava a ler a Escritura Sagrada, mais entendimento da palavra de Deus eu tinha. Tá? E mais eu ia aprendendo a orar. Uma das coisas que me chama também a atenção, que eu fui aprendendo, é em João capítulo 15, versículo 7, que diz: se você ficar unido comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. E mais frequentemente, Deus, né, responderá sim os nossos pedidos. Mas temos que ficar unidos com Ele. Sabia que haveria uma mudança em minha vida se eu me unisse com Deus. E Ele ouviria a minha oração e atenderia meus pedidos. Tá? E eu creio que as orações, irmão, não serão respondidas assim, até quando nós aprendemos ou entendemos qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Sabe? E a gente vai aprendendo sobre isso. E eu fui aprendendo. Eu tinha medo, sabe? Às vezes, quando eu estava numa reunião, eu não sabia o que falar, não sabia o que dizer.
mas depois eu fui aprendendo. O qual é a perfeita vontade e agradável de Deus para a nossa vida. Quando estamos de coração, nós submetemos a Ele. Então vamos aprendendo a orar. E aí entendendo que a oração é nós submetemos a Deus. E Ele atenderá ao nosso pedido. O Watchman fala que nós não podemos fazer Deus, obrigar Deus a fazer o que Ele não quer, mas podemos impedir de fazer o que Ele quer quando a gente não ora. Verdade, É o né? que ele falou. Orar é sintonia com Deus para que Ele faça, para entender qual que é a vontade dEle. E Amém. aí você ora de acordo com a vontade dEle. Porque, eu achei interessante essa frase. Você não pode obrigar Deus a fazer o que Ele não quer, mas pode impedir de fazer o que Ele quer quando você não ora. Então, conhecer a vontade de Deus é importante. E essa é que é a minha luta. Conhecer qual que é a vontade de Deus para orar de acordo com ela. Porque a tendência é chegar diante de Deus com uma lista, né? Os pedidos. Mas eu fico imaginando as orações de Jesus. A Bíblia diz que ele passava a noite orando. Para mim, eu tenho um garotinho que chama Léo. Ele tem 29 anos, é da idade do Cauê. Quando a gente faz um encontro da família, a gente passa a noite conversando, eu e o Léo. E a gente conversa, ele fala, eu escuto, e a gente passa. Quando a gente vê amanhecer o dia, a gente tem relacionamento, a gente troca ideia. Eu imagino que as conversas de Jesus com Deus já imaginou Deus, Jesus conversando com Deus? O pai e o filho? Amém. Passavam a noite, né? Tremendo, né? E agora, já no out, né? Não tem dúvida que oração é peça fundamental no nosso out. E o que que nós vamos fazer com isso que nós ouvimos hoje, né? Com isso que o Senhor falou no nosso coração, Só um né? minutinho, tem No um comentário contexto, que eu queria te passar que é importante. no contexto do out. É nesse contexto mesmo, ó. Não pensa, a gente se preocupa muito tempo em estudar teologia, em buscar conhecimento ou se preparar para ministrar estudo. Aham. Alguém disse que Jesus nunca ensinou os discípulos a pregar, mas ensinou eles a orar. Amém. Amém. É isso aí. Senhor, nós realmente, Pai, continuamos devendo, ó Deus, dentro dessa missão, dentro do ID, dentro do ALT, seja o nome que a gente der para isso, mas tua vontade, Pai, é que todos sejam salvos e para que todos sejam salvos. Ó Deus, o Senhor nos colocou, nos presenteou, ó Deus, com esse acesso livre a teu coração e pouco, ó Pai, temos realmente orado como convém, Pai. E nessa manhã eu confesso a Ti, confessamos a Ti, e precisamos, ó Pai, precisamos ouvir essa Tua voz para continuarmos caminhando, anunciando, continuarmos, ó Pai, não fazendo disso tudo, como David falou, Pai, não é conhecer para fazer, ó Pai, mas é ser conhecido naquilo que o Senhor fez. Amém, Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, envia-nos cada um, ó Deus, com essa consciência de que não é a nós, Pai, não é a nós, mas é ao teu reino, é a ti, ó Deus. E muitos, muitos ainda não te conhecem, como no passado estávamos. E a tua graça, Pai, é manifesta através do teu corpo, do teu povo aqui, Senhor. Todos aqueles que o Senhor chamou. Por que continuarmos andando nas nossas próprias opiniões, ó Deus? Não, Senhor. A tua, Pai.
a tua, Senhor. Queremos levar, ó Pai, a todos quanto tivermos contato hoje, a tua opinião, a tua vontade. Amém, Senhor. Em nome de Jesus, ajuda-nos a orar. Ensina-nos, guia-nos, Pai, a orarmos na intimidade contigo, Pai. Em nome de Amém, Senhor. Jesus. Mais alguém quer orar? Amém, Senhor. Envia-nos, Pai, para despertar a igreja, despertar os pastores, os líderes, para um despertar de oração, para um despertar de solitude, Senhor, de quietude, das disciplinas espirituais. Eis-nos aqui, Senhor. Nós oramos para que o Senhor nos restaure o altar da oração, a nossa própria vida, a nossa própria casa, restaurar o poder do secreto, o quarto secreto da oração, restaurar a intimidade da oração, a profundidade da oração. Envia-nos, Senhor, para aqueles que estão fora dessa vida de oração, aqueles que pararam de orar, pararam de te buscar, começaram a viver no modo automático. Usa-nos para despertar a tua igreja, para despertar seus pastores, seus líderes, seus enviados. Em nome de Jesus, Pai, eis-nos aqui. Restaura aquelas disciplinas esquecidas da simplicidade, da solitude, da quietude. Em um tempo tão ansioso, como os irmãos disseram, em um tempo tão superficial, como diz o irmão Richard Foster, lá naquele clássico da celebração da disciplina. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus, a voltar pro secreto, voltar pro manso e humilde de coração. Ó Deus, ajuda-nos com a nossa própria esposa aqui, influenciar, despertar elas para esse lugar de intimidade. Nossos filhos, esse lugar da intimidade, Senhor. Nossos amigos próximos aqui da cidade. Ó Deus, em nome de Jesus, eu oro eu oro também aqui com os meus irmãos para que esse evento do Descende que vai acontecer em 5 estádios da nação brasileira, com tantos irmãos ao redor do Brasil e do mundo, vão estar aqui. Tantos irmãos preciosos, outros que a gente acha complexo, mas uma coisa o Senhor pode fazer, trazer para a igreja, para os missionários, um despertar de oração, no secreto, um despertar de solitude, de restaurar o altar da oração secreta, solitude e quietude e consagração. Oh, Abba, Pai, em nome de Jesus, desperta essa nova geração para te buscar de maneira profunda e consistente, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, queridos. Um bom dia, uma boa missão, rendição e oração. Gostei de ver, Jay. Veio sem eu falar. Amém. Amém.
Amém. Amém, amém. Bom dia a todos. E Amém. até amanhã e tem Ótimo domingo dia para agora. vocês. Bom dia, Pai. Amém. Você vai pregar amanhã, Jay? Bom dia, Jovem? Vou não, irmãos do bem. vou só receber. Amanhã eu vou lá pro estádio Serra Dourada, reunir com os irmãos. Ah, que legal, cara. Você vai estar lá? Eu vou, se o Senhor permitir. Que privilégio, hein? Vai ser tremendo. Bom dia, paz. Um abraço. Ô, lindo, você tá quietinho aí, lindo? Fala alguma Ah, coisa pra nós. eu tô só ouvindo, no silêncio. É, esperto. Eu sou aquele cara que o Robert falou, sou ansioso. Ficou 5 minutos sem falar, eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Alguém tem que falar alguma coisa. Eu falei, não tem sentido reunir aqui e ficar 5 minutos parados, sem ninguém falar nada. Mas já pensou? 1 hora, assim, Deus me livre. Ansiedade é uma coisa brava. Mas a gente tem que aproveitar Bom dia, mano. Fique na paz de Deus. Um bom dia para Bom dia, todos. mano. Bom Amém. Um dia, bro. abraço. Na paz. Lindão, Deus te abençoe aí no Nordeste, lindão. Amém. Sertão aí. Amém. Um abraço, JC. Um abraço a todo mundo aí. Um abraço. Abraço, lindo. Ô, Jay, quem tá coordenando esse movimento aí? É o Descende amanhã? Você vai no Processo Dourado? É o Descende. Que tá É coordenando amanhã? é amanhã. Vai acontecer em 5 estádios, você tá acompanhando? Não tô acompanhando, cara. Eu tô completamente. Vai acontecer em 5 cidades, 5 regiões do Brasil. Onde vai ser? Goiânia? Vai ser aqui em Goiânia, Curitiba, Belo Horizonte, Recife e Belém. É. São Paulo não vai ter, então. Não, na outra edição que aconteceu, foi no ano 2020, Já faz 5 anos? vai fazer 6 anos. 2020 aconteceu essa edição do Descende. Foi em 3 estádios. 2 foi em São Paulo. Foi no Foi Morumbi, tremendo. no Allianz Parque. Eu lembro desse movimento. E no estádio de Brasília, lá, o estádio de Brasília, lá. É o Mané Garrincha, né? E aí, Então, Di, eu fiquei tão impressionado aquela vez com o Descende de 2020, eu achei que não sabia que tinha passado tanto tempo, para mim era um momento mais recente. Fiquei tão impressionado que falei, meu Deus, que coisa fantástica, um negócio desse. Estar lotado de jovens adorando, louvando, glorificando a Deus. Depois eu fiquei meio decepcionado, sabe, com o resultado. Eu falei, meu, cadê a atuação desses jovens na sociedade? Porque isso tem que mudar o Brasil, cara. Isso tem que mudar a nação. Porque milhares de jovens, cara. A mudança não é rápida, não. Não, né? Não, É que eu mudança sou meio. É, a ansiedade é brava. Pô, milhares de jovens e moços e moças e inseridos nessa sociedade tem que levedar essa massa, cara. Não, mas Vai, algo está acontecendo, porque, rapaz, o tanto de gente que foi despertada para Deus ali, e a gente tem, por exemplo, não sei se você está lendo, tem pesquisas dizendo que a geração Z está buscando a Deus de uma maneira muito intensa, está com fome de Deus. qual que é a geração Z, gente? Essa turma mais depois dos milênios, espera um pouquinho. Essa turma entre de 29 anos para baixo, né? Ah, tá. 9 anos, de 29 anos até os 15 ali, sabe? Nossa, que bacana. A É a geração tá. turma, é a turma que já nasceu
na era não só da internet, mas dos smartphones, né? Que é a internet rápida já, a internet mais acelerada. Essa geração estava muito desviada, muito sem Tá, religião, tá. sem Deus. É E verdade. o que está acontecendo? Pouco Está tempo. tendo um despertamento extraordinário com essa geração Sério, de cara? Que Deus. legal. Tem tido muitas pesquisas a respeito disso. Então, assim, eu acho que sim, você vai. Eu valorizo esses movimentos como um despertamento, uma mobilização, especialmente porque o Theo Hayashi ele tem uma capacidade de mobilização, ele consegue trazer os caras peso pesado aí do reino de Deus É, né? no mundo, ele consegue botar no mesmo púlpito muita gente. Ano passado não, 2020, tinha os lendários, né? Loren Kanegan, que era o cara fundador da Jocum, que morreu, né? Ano passado tava o Loren Kanegan, tava. Mas traz gente, mas é muita gente. Esse ano você vai ter o John Bevere aqui, você vai ter a Heidi Baker. A Heidi Baker é preciosa demais. Já ouviu falar da Heidi Baker, né? Eu vi a Red Bull na Armênia. A Heidi Baker, exatamente. A Heidi Baker deu aula para nós no seminário, né? É. A Heidi Baker Tem, foi tem que professora morrer. Tem que morrer. de quem morrer. A Heidi Baker é muito. Não, vem muita gente boa, vem o Rick Warren, vem o do pessoal de fora, vem uma turma boa. A Raid Francis é o que Chan, mais marcou. O que mais O marcou. Hannes, o Hannes vai gostar do Francis Chan. Você conhece o Francis Chan, Hannes? Paz, um dos homens de Deus, um dos pastores mais santos que eu já vi. Essa era a nossa. Ele é novo ou ele é velhinho? O Francis Chan, ele não é velhinho, também ele deve ter uns 50 para 60, mas como é japonês, É do ame- Brasil? não, é americano. Ele é descendente de japonês, mas americano. Ah, sim, já ouvi falar dele. Um livro muito conhecido dele é o Crazy in Love, né? Crazy in Love. É, o Theo é novo, o Theo é jovem, assim, novo assim, entre 30 e 40 o Theo, né? Agora o Francis Chan é um dos pastores do Theo, assim, esse Francis Chan é muito precioso, precisa. E ele está sempre envolvido nessa mobilização do Descende, né? Você sabe o que eu vejo? Que Deus deu pro Theo uma graça de, tipo, Hum. ele mobiliza a multidão, mas ele consegue mobilizar muitos pastores, sabe? Ele consegue Então, colocar junto no mesmo lugar um pastor Robson Rodovalho e o César, por exemplo, entendeu? pois é. Ele, entendeu? Ele consegue acessar os dois que dividiram lá no passado nas É mesmo. comunidades. Ele consegue colocar junto o Malafaia, o Aloísio, muita gente. Só que eu entendo a estratégia de Deus através dele, que é botar essa turma toda junto, uma multidão da nova geração e trazer os pesos pesados. Eu acho que é um evangelismo mútuo, é um despertar que é para o povo e até para os pastores, sabe? Muitos desses pastores, eu considero alguns desses mais velhão aí do Brasil, meio, é, como é que eu posso dizer, meio Sem rumo. desfocado da essência, sabe? Eu E também aí eu acho. acredito que um evento desse é uma oportunidade de renovar esses homens aí, de restaurar eles, É uma de trazer oportunidade para arrependimento. eles. Então, por exemplo, o Theo bota, os caras vão pregar, mas ele mobiliza, muita gente vai pregar, assim, pregação, é 12 horas de culto, então normalmente é pregação de 15 minutos para cada um, sabe? Mas ele traz uma ênfase, por exemplo, eles estão orando 24 horas por dia há 21 dias. Em cada uma dessas cidades, Em cada uma das cidades tem um movimento de oração de 24 horas por dia, nos últimos 21 dias, preparando para esse evento. Estou chamando de casas de oração.
um movimento de 24 horas de oração por esse evento. Em cada cidade onde vai acontecer, tem gente orando toda hora, nos últimos 21 dias, 24 horas. E uma das ênfases que eles estão orando é para que Deus traga arrependimento para a igreja no Brasil. Então é bom você trazer esses pastores. Tem tanto pastor que vai estar lá que eu falo, rapaz, esses irmãos precisam de arrependimento. Oh Deus, próximo pastor se arrepende. Então Deus está usando esse irmão para mobilizar todo mundo, sabe? Os grandes e pequenos, os de pastores até os membros, né? E trazer uma ênfase dessa de arrependimento é preciosa. E de despertamento e de envio, né? O foco deles é fazer, o foco deles é, des- é despertar essa multidão e a igreja que vai estar ali para se engajar com o estudo bíblico, se engajar com adotar os órfãos, isso quer despertar a igreja para a adoção de órfãos, e se engajar com missões, especialmente nos povos não alcançados. É despertar a igreja brasileira. Vê esse negócio desse não é de Deus, irmão. Pelo amor de Deus, que agenda extraordinária. Que agenda Órfãos literalmente falando? Você fala? Órfãos literalmente falando? órfãos, literalmente falando. Despertar. Você sabe quantos órfãos tem no Brasil para ser adotado? Não, Tem mais de 36 mil. não tô Mas, sabendo, não. Eu sei de uma mas coisa. você sabe qual que é a idade que as pessoas querem adotar? Qual? Até 2 anos. Não, eu não sabia do número dos órfãos, de jovem e tal. Mas, de qualquer forma, se você traz um despertamento. Ah, sabe quem vai estar também pregando aqui? O David Platt. David Platt, o Hannes conhece David Platt, né, Hannes? Sim, sim, conheço. David Platt vai estar aí. São irmãos bem famosos, mas a gente tem que ajudar eles, sabe? Porque eles meio que ficam pulando de galho em galho, sabe? Eles não têm muitas vezes firmeza na igreja que eles estão, sabe? Lamentavelmente, eles acabam se envolvendo em muito escândalo, sabe? O David Platt, não. Ele é muito radical, muito da linha do Hannes, assim, o David Platt, Hannes. Eu não sei, eu já escutei bastante coisa estranha dele, na própria igreja dele, assim, sabe? É mesmo. É. Ele é daquele Sabe movimento Amor Radical. sabe aquele irmão lá de Franca, lá, que sempre convida o Paul Washer, como é que é o nome dele? Eu não conheço. Eu acho. Bem famoso, bem famoso. Aqui no Brasil, ele quase que imitava o Paulo Washer lá. Ah, você fala o Paulo Júnior? Paulo Júnior. Cara, também muito estranho o que aconteceu com ele lá, sabe? Ele virou meio que um deusão lá da igreja dele, sabe? Aí os líderes da igreja finalmente acordaram e tiraram ele do poder, né? Mas você viu que ele se arrependeu, né? Ele Tomara, né? faz um, Essa é minha sincera oração. ele faz um vídeo, eu vi esses dias o vídeo dele confessando que ele pisou no tomate, ele extrapolou, ele falou, eu deixei de ter misericórdia, eu deixei de. Mas eu também vi o vídeo dele. Eu achava que ele era muito duro também, sabe? Ele imitava o Paul Washer e Não, mano, eu Heaven conheço Hill. os pastores de Franca. O cara fez um estrago lá que vocês não têm noção. Quem? Eu conheço pastores lá de Franca. Ele fez um estrago muito grande lá. Ele usurpou lá da igreja lá, tirou membros de todas as outras igrejas, sabe? Meio que, cara, os pastores tiveram um trabalhão de formiguinha para conquistar as pessoas para Jesus e ele foi lá e pegou todo mundo. Fez um monte de coisa errada, sabe? Então, assim, não é. A gente só vê a casca, sabe? A gente só vê o que aparece na mídia, né? Então, sei lá. Esse é o problema de todo mundo que cresce muito, sabe? Mas, Hannes, Ele começa a não ouvir mais as pessoas. sim. Isso é um problema sério. O David Mas Platt, o que houve com ele, Hans? Eu lembro, eu conheci o David Platt, assim, não conheci pessoalmente. Eu ouvi falar dele
com um amigo meu que estava lá em Pensacola, nos Estados Unidos. Aí ele me apresentou o livro do Amor Radical. Sim. Aí eu comecei a ler o livro, e esse pastor que me apresentou ele é brasileiro, mas já vive nos Estados Unidos há uns 20 anos. É amigo meu desde a adolescência. Ele me contou qual que era o movimento que eles estavam fazendo, e que eles estavam no movimento de adotar órfãos, ter famílias grandes e morar no meio dos pobres. Ele, os pastores dele, tinha essa visão de todos eles tinham famílias grandes, com muitos filhos, tinham a visão de adotar órfão e tinham a visão de morar no meio dos pobres para poder ajudar, evangelizar e ganhar vidas e ajudar o necessitado. E ele morava mesmo, que eles moravam intencionalmente no meio dos pobres para poder ajudá-los ali, etc. E tal. Eu achei uma coisa extraordinária, foi uau. E aí eu li o livro, é uma ênfase dele, do amor radical e tal. Bom, é isso que eu conhecia deles. Até eu não vi mais. Todo movimento tem, toda igreja tem suas falhas, né? Sei que o livro dele explodiu, cresceu muito. Esse livro dele estourou, esse amor radical e tal. Vamos orar por ele, né? Para que Deus traga, né? O Biriguinho falava, se você achar uma igreja perfeita, não entra nela, né? O Biriguinho uma vez falou isso. Né? Você vai estragar ela. Não, os homens vão falhar sempre, né? Eles vão falhar sempre. Agora, eu não sei, assim, eu não acompanhei mais. Isso eu via, isso que eu tô falando do David Platt, eu via uns 10. Gente, nós estamos envelhecendo, né? Então, isso já faz mais de 15 anos que eu ouvi falar dele. Eu gostei do que eu ouvi falar. Agora, Francis Chan, muito, muito precioso também. Esse Francis Chan é muito de Deus. Esse negócio que você falou a igreja dele. Mas eu não entendi o que você está falando do galho em galho, etc. Como é que é isso? Não, o McLean Bible Church que o David Platt ele frequentava, né? Eu sei que o cara arrasou com aquela igreja lá, sabe? Ele acabou com as finanças. Fizeram até um documentário lá. Deixa eu ver se eu acho, eu te mando. Mas é assim. Não foi legal, sabe, o que aconteceu assim, sabe? Os membros foram profundamente machucados lá, né? Então, eu tenho uma colocaçãozinha para fazer sobre tirar membro de outra igreja. Eu acho assim, às vezes as pessoas vão atrás da pessoa, não vai falar cai fora, eu não quero você andando comigo. Na verdade, não tem como, Hannes. As igrejas que estão morrendo, que estão se perdendo, vai perder membro. A igreja que eu estou aqui participando junto com o irmão aqui, essa igreja, por exemplo, ela tá ganhando muita gente da Assembleia de Deus aqui. Mas aí você vai ver, a Assembleia de Deus, na verdade, é um pastor nosso aqui, a igreja nossa, não está indo atrás do povo da Assembleia de Deus daqui, que é uma igreja grande, de mais de 4 mil membros, antiga, de mais de 40 anos aqui na cidade, 50 anos. Mas a Assembleia está perdendo os membros, porque é política, é aparência, é hipocrisia, falta de autenticidade. E aí está perdendo gente forte lá dentro da igreja. Gente que era bem influente e gente fiel, bem fiel ao Senhor lá. Esse povo está saindo. Mas aí eu falar, mas a igreja aqui está indo atrás. Tá, não. O Senhor move o candeeiro, o Senhor é dono das ovelhas. Isso eu já vi demais. O Senhor é o dono das ovelhas, e onde os pastores se perdem na política, no poder, Deus disciplina os pastores e atira nas ovelhas. E geralmente saem as melhores ovelhas. Porque as mais iludidas ficam onde as denominações se perderam. Mas as mais fiéis, elas têm acesso à fonte, né?
Então o Senhor mesmo vai tirando, o Senhor mesmo vai falar, não, não fica aqui mais não. Pode ir para lá, porque ali tem gente nova querendo buscar Deus para o próximo nível, com mais intensidade. Isso eu já vi demais. Exato, porque é comum isso, né? Quando eu saí para ir para a Videira mesmo, lá para a Armênia, eu estava numa outra igreja que eu sabia que ia ficar um tempinho ali só. Quando acabou meu trabalho ali, Deus falou comigo, eu falei, eu vou sair. Aí o pessoal que eu era líder dos jovens, aí eles falaram, então se você sair, sai todo mundo com você. Aí sabe o que eu fiz? Fiquei mais um ano lá, para mim, colocando o rapaz no meu lugar, em evidência. Quando ele estava na minha. Eu saí fora, e eu, a Ana e o Cauê. Depois foi todo mundo, foi indo, outro, foi indo a galera. Mas eu não levei ninguém, não levo ninguém. Todo lugar que eu vou, eu assim, eu não levo ninguém atrás de mim. Mas fiquei um ano lá para me desvencilhar, sair do foco, para que eu saísse só com a minha família. E esse negócio de rachar a igreja é muito sério. Pessoa que faz, igual aqui na minha igrejinha aqui, saiu um rapaz e ele foi na casa das pessoas fazer campanha pra pessoa. Eu não faço isso. Mas agora esse movimento de perder membro, assim, de tirar membro de outra igreja, se o pessoal vai porque tá lá, a unção tá lá, e ninguém vai atrás da unção. O É, pessoal quer. uma coisa é a pessoa ir lá atrás, intencionalmente, ficar chamando o povo. Isso é o espírito errado, né? Isso é É, uma coisa. Outra coisa é você estar fazendo a obra e de repente as pessoas saem de lá do lugar e vêm para cá porque reconhece que tem um mover aqui, tem uma obra aqui exatamente. e não querem identificar mais com aquela obra que está se perdendo. E tem muita obra É, se perdendo. Tem tem, muito ministério beleza. que envelheceu no poder, envelheceu na liderança e se embriagaram, né? Isso aí acontece mais aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos deve ter também. Você sabe que quem está falando em bom trabalho, você sabe que eu ouvi falar que está fazendo um ótimo trabalho? É o Davi Miranda Neto, naquela igreja. Rapaz, aquele menino, ele é impressionante, é chocante o Você tamanho tem da essa mudança, o tamanho da mudança que esse Davi Miranda Neto está fazendo dentro da denominação do vô dele. braba, hein? É uma denominação É braba, hein? impressionante, impressionante. É, né? É, me fez até rever meus conceitos a respeito do Davi Miranda. Eu falei, gente, se Deus preserva as gerações do cara desse jeito, é que esse Então, cara tinha uma intimidade com Deus mesmo. o Davi Miranda tinha. O Davi Miranda Porque tinha. o método, quer dizer, a igreja Deus é Amor é uma igreja muito radical, Extremamente radical, uma das mais radicais que eu já vi. legalista e tal. E esse menino, ele vem numa vibe assim de ser intenso, é piedoso ele, mas É, ele conseguiu romper a bolha e falar com a nova geração. que legal. Então, pra você vê, tem movimentos genuínos de Deus aí rolando. Agora Tem. tem que O guardar essa. Davi Miranda Neto é uma restauração miraculosa, na minha opinião, dentro da Deus é Amor, que eu achava que não tinha mais saída, do tanto que aquele povo era estranho. Você vê como que Deus é poderoso, né? Deus faz um movimento num lugar que a gente não esperava, né? Isso pode acontecer na Assembleia, pode acontecer em qualquer lugar. É só os caras ouvir Deus. Essa que é a parada, mas é isso aí. Hannes, você tá me devendo um negócio, Hannes. Eu vou te cobrar agora. O pessoal amou a música que você mandou da crônica da Chacrinha. Amou, amou, amou. O pessoal tá me ligando e elogiando. Eu falando, não sou eu. O Hannes que. Aí, mas só que você não fez. A crônica da primeira crônica você não fez ainda. Lembra? Ou eu não te mandei? Abraço, meus irmãos, já vou. A gente se Falou. fala. Falou. Falou, Mas bro. escuta a música que a gente Beijo. mandou de manhã lá no grupo lá. Eu fiquei cantando ela com minha família por 30 minutos É. sobre oração. Ah, não, tô falando da crônica da Chacrinha que eu fiz. Não, sei, mas hoje foi sobre oração, o nosso Pablo Ah, eu, eu, Teixeira. eu vi a música que vocês colocaram hoje foi demais. Vocês cantaram com a sua família. Lindíssimo. É que vocês gravaram hoje, né?
que se colocou no Havruta. Exatamente. Essa tá muito linda, muito linda. Aquele baixo é o Johannes, né? Sim. É, legal. Então, eu vi, um pouquinho antes da reunião, eu coloquei lá, tava ouvindo a sua família cantar. Mas aquela, qual que é a música mesmo? Eu sei que é uma música que eu gostei muito. É a música do cantor cristão, não é? Sim. É, eu vou ouvir daqui a pouco para relembrar. Mas eu sei que é uma música que eu gosto muito do cantor cristão. Maravilhosa. Mas lembra, eu mandei a primeira crônica para ti que você falou que a gente não fez ainda, né? Não musicou ela, né? O pessoal da família da Ana tá tecendo elogios muito grande a música. Falei, quem pensa Bom, aí? que bom. Então, mas amaram muito mesmo. Então, eu queria te agradecer pela força e pedir. Aí, só que o pessoal está cobrando da primeira crônica. Manda o texto da primeira, que eu não me Eu, lembro de eu, ter recebido. eu vou mandar. Eu vou Porque procurar eu aqui no meus. tinha entendido que você mandou tudo. Não, aquele lá foi o complemento. O que eu te mandei Ah, foi o complemento. Porque como eu comecei a fazer a crônica, eu fui citando cada um, mais ou menos. Eu primeiro comecei, aí eu citei um, aí eu falei, mas tem esse que fez isso. E aí fui fazendo. Aí no final, quando eu terminei o texto, ela falou, mas você não falou de fulano, falou, já que você está citando um monte de gente, você tem que citar todo mundo. Aí eu fiz o complemento que a Dudinha não quis sair na foto, não sei o que, fui colocando, né? E aí o texto ficou muito show. Pessoal, tem gente, pessoal de Portugal chorando, emocionado, foi muito lindo. Então eu queria te agradecer. por nada, Mas querido. eu vou mandar a primeira, eu vou tentar achar nos meus arquivos aqui. Aí depois se você, eu sei que é uma coisa que você faz com prazer, com alegria, porque deve dar um trampo, mas obrigado. Eu agradeço muito, obrigado, bro. Tranquilo, meu. Você é um cara Tamo show. junto. Um beijo. Amém. Dá um beijo na galera aí. Dona Dani tá Tá bem? bom. Tá bem. Então, Tá bem, sim. manda um beijo pra ela, manda um beijo pros meninos, pras meninas, pra todo mundo. E um beijo pra você, meu brother. Te amo. Amém, igualmente, querido. Vou desligar aqui, como é pra desligar esse negócio? Onde que desliga isso, Ana? Eu cliquei na tela, aparecia um lugar pra eu sair, mas aqui não aparece mais. Ah, achei.